Gratidão é a palavra que eu quero iniciar esse novo projeto, o Mãos à Obra. É um podcast que vem para trazer muito conteúdo para você aprender cada vez mais a lidar com todas as situações e nunca esquecendo de pôr a mão na obra para poder resolver todas as suas soluções e condições. Hoje eu tenho o prazer de receber meu grande amigo Cássio Matos, CEO da Maco. 26 anos no mercado, na parte de construção. Por favor, Cássio, se apresente aí para os nossos telespectadores, digamos assim. Ouvintes. Obrigado pelo convite. Quero dizer primeiro que eu tô aqui, não só porque eu sou teu amigo, que a gente trabalha junto, é porque eu te admiro muito, admiro você como pessoa, admiro a tua empresa, o trabalho que você oferece, tem tudo a ver com o que a gente busca oferecer para os nossos clientes também. Então esse é o principal motivo de eu estar aqui hoje com você. É totalmente recíproco o sentimento. Eu mais cedo estava conversando com você em relação a isso, o momento que nós nos conhecemos, né? Que foi até um primeiro impacto, foi meio... esse cara é marrento pra cacete. Isso é uma primeira impressão sempre, isso é fato, porque a gente fica um pouco retraído, É porque a gente é direto. Isso. A gente é direto, objetivo e transparente, e as pessoas não estão acostumadas com isso. Eu tenho uma aprovação muito grande com os meus clientes. E o principal motivo, tenho certeza que é essa coisa de ser direto. O que dá para fazer, dá para fazer. O que não dá para fazer, não dá para fazer. O que a gente consegue fazer com orçamento maior é passado. Se eu tenho uma situação que vai facilitar, que vai dar uma economia, também é passado. Sempre com o objetivo de levar a melhor opção e deixar o cliente sempre à vontade para escolher. E a transparência ajuda muito isso. E me conta um pouco, Cássio, da tua história do início. Me explica um pouco para todo mundo qual é o serviço do Cássio, o que o Cássio faz exatamente dentro de uma obra, de uma reforma, o que é a Maco. Sintetiza isso para a gente aí, para a gente poder entender. O que acontece? A minha família é uma família de construtores, né? Meu avô, sou de Teresópolis. O meu avô tinha, na ocasião, era dono da maior construtora da região. E eu cresci no meio disso, eu cresci andando em trator, eu cresci nos condomínios que ele fazia e achava maior barato. E ele foi, trabalhando sem engenheiro. Quando a gente cresce, a gente percebe, né? Que a minha brincadeira era desenhar casa, fazer cidade, cidadezinha, casa com carta de baralho, era a minha brincadeira. E aí a vida foi levando, eu abri um negócio voltado para lareira e churrasqueira, que eu estudei muito e tal, e pensei que ia ir para esse ramo, assim, nada muito focado na construção, mas estava sempre beirando, sempre beirando. E aí a lareira, a churrasqueira me levou a fazer a área de lazer, né? Porque o cara, quero a churrasqueira, mas não tem quem faça no telhado, não tem quem faz a sala. Não, beleza, vou fazer isso para você, eu tinha 20 anos. Coitado do meu primeiro cliente. Uhum. Porque a gente aprende também, né? Sim, sem dúvida. Então, infelizmente a gente aprende às vezes errando. Né? Então, mas não foram nunca erros graves, graças a Deus. Não, o importante é sempre a transparência com o cliente. Exato. E o resultado final, né? A boa vontade de querer resolver sempre o problema, mesmo estando errando, né? Mas aí a gente foi fazendo. Quando eu vi, fiz uma parceria com a Casa de Madeira, que eu já queria fazer Casa de Madeira. E pesquisei a caserna que eu mais queria. De repente, um dia bate na minha porta o cara que tinha comprado a concessão da caserna para o Rio de Janeiro, me chamando para uma parceria. Aí eu falei, caramba, pensei nessa coisa, queria... Bateu aqui na minha porta, que legal. Aí, a lei da atração. Exatamente. Estava descansado, bateu. Exatamente o que eu queria. E aí, fui lá, coloquei a lareira e a gente vendia e tal. Pô, Cássio, eu vou abrir um escritório em Friburgo, tu abre lá comigo? Abro, vamos lá, vamos para Friburgo. Quando eu vi, eu era sócio da Casema. Tava fazendo casa de madeira pelo estado do Rio inteiro. E isso me ajudou muito, porque, né, você é cidade interior, provinciano, tá ali, tem medo de tudo, não sai da cidade, anda dentro daquele teu quadrado. Isso tu tava com quantos anos? 21. 21. É bem novo, né, cara? 21. Já com esse... Aí, quando
Fiquei 2 anos, a relação com o sócio não tava legal. Teve um dia eu dei, ó, tchau pra você. Falei, mas você é sócio, né? Tu sabe que não tem... Cara, eu sempre paguei meu salário. Tchau pra você, vou cuidar da minha vida. E saí e fiquei meio focado de vir pro Rio de Janeiro. Porque eu não tinha muito espaço pra mim. Eu queria fazer, né? Eu queria fazer coisas legais, coisas bonitas, coisas que as pessoas davam valor. E na cidade que eu, né, morava, Teresópolis, tinha isso. E queria fazer Casa Cor, queria conhecer os arquitetos do Casa Cor, queria trabalhar com eles. Então, em 2003, comecei a vir para o Rio. E aí, comecei devagarinho. O primeiro cliente foi Mauro Sena, que apresentou a gente. Grande Mauro Sena, um grande abraço, meu amigo. Mauro Sena, que apresentou a gente. Até hoje ele trabalha comigo. Parceirão, até hoje amigão, a gente troca se ideia. tornou um grande amigo. Sensacional, Mauro. Beijo, Mauro. Beijo, Paulo. Aí, e aí a gente foi, em 2008, me chamaram para fazer, através de Cláudio Gonçalves, outro amigão. Pô, Cássio, vou fazer um espaço no Morar Mais por Menos. Pô, me ajuda lá? Lógico, que é sempre assim, né? O espaço que eu fiz aqui no Rio, eu entrava para fazer uma lareira, uma churrasqueira, eu vi o perrengue que o cara tava passando com um determinado profissional e não sabia o que ia fazer. Eu falei, batia nas costas, cara, não se preocupa não, eu resolvo isso para você. E assim fui abrindo meu espaço aqui. E aí conheci a Lígia, que era dona do Morar Mais por Menos. Ela estava precisando de umas coisas, o muro era feio pra caramba, que era ali na Pequena Cruzada, na Lagoa. Cara, quando eu vi, tava patrocinando. Eu não tinha dinheiro. Eu falei, cara, como é que eu tô patrocinando? Isso dos 21 anos que você já estava de sócio? 2003 eu tava aqui, já tava com... Isso num pequeno período. Né? 2003 para 2008, que foi o primeiro Morar Mais por Menos. Pequeno período. Quando eu vi, eu tava patrocinando, sabe? Eu tava lá com meu nome em todos os cartazes da cidade, do Morar Mais por Menos. Falei, caramba, que legal. Isso para mim foi um divisor de águas. É aquela importância que a gente estava conversando, da questão dos links, né? Exato. De uma pessoa para outra que vai te carregando, vendo. O popular boca a boca. Sabe qual é engraçado? Às vezes a pessoa não fica muito tempo na tua vida. Assim, no teu, né? Tu tem aquele carinho, aquele grande amigo, mas de relacionamento ali, de todo dia, ela fica pouco tempo, mas ela tem uma importância muito grande na tua vida. E sempre vai ter um espaço na tua vida, no teu coração, na tua memória, sabe? Sim, importante. A distância, se você tiver realmente gratidão, um sentimento bacana pela pessoa, não vai mudar em absolutamente nada, né? Exatamente. E aí, com isso, eu conheci um monte de arquiteto e comecei a mostrar o trabalho. Em pouco tempo estava fazendo Casa Cor, aí fiz vários para vários arquitetos. Alguns a gente mantém uma relação grande ainda, uma parceria grande, outros nem tanto. A vida, é assim. E o ápice, assim, dessas coisas que a gente vai fazendo, né, foi o GNT, né? Sim, o programa GNT com a Bel Lobo e com o Bob. Pô, foi um convite sensacional. É uma loucura, né? Foram vários episódios em 22 dias. Cara, como é que a gente consegue fazer tanto espaço em 22 dias? Eu fiquei 24 horas, até hoje, cara. Até hoje eu não esqueço, cara. Quase 24 horas dentro daquele negócio, daquele estúdio. Aí me mandaram trocar de roupa, porque a minha roupa tava manchadinha aqui, cara, um pouquinho aqui, cara. Se a Bel ver isso, ela vai morrer de rir, porque até hoje ela me deram... Eu não tava bem mais gordo do que eu tô. E aí, me deram um roupãozinho, cara. Ela ficou me chamando de panda, cara. Panda. A Bel, eu do lado da Bel, eu tempão lá naquele negócio. Mas foi bacana, é uma experiência muito legal. Ela me chamava de Cássio Máximo, porque assim, uma loucura, não vai dar. Vai dar. Aí eu chegava com pão de queijo pra todo mundo e tal. Aí um dia que foi assim, um dos episódios assim que a gente ia fazer, ela já tava tudo pronto, tudo certinho pro dia seguinte gravar. A gravação era no dia seguinte. Ela chegou, tá tudo ótimo. Cara, mas tem uma coisa que tá me incomodando. Acho que é essa cor. Cássio, será que a gente consegue trocar essa cor dessa parede até amanhã? A gente que não vive nesse meio de era artista... 8 horas da noite. É tudo assim, né? 8 horas da noite. E, olha, a gente conseguia arrumar a tinta hoje ainda, amanhã tá da outra cor.
E aí combinei com a rapaziada lá, viraram a noite fazendo. É tudo assim. E vocês que estão vendo o Mãos à Obra, é importante estarem cientes que aqui sempre vão ter pessoas que são transparentes, a gente não tem roteiro, a gente vai conversando, vai passando todas as informações dentro da mais normalidade possível. Então eu fico nervoso, ele fica nervoso, mas o importante é chegar o conteúdo de qualidade para vocês e sabendo que aqui a gente está sendo transparente sempre. Cássio, e aí, a gente pode falar a respeito um pouco dessa fase que foi meio turbulenta, mas também teve os grandes projetos da Maco, né? Grandíssimos projetos com pessoas muito bem conhecidas. Não sei se você pode citar algumas. Se puder, cita, que eu acho que é interessante as pessoas saberem. Mas se também não puder, a gente respeita e vamos em frente. Assim, mas conta do projeto, pelo menos, um pouco. Eu não faço propaganda. Você vive brigando comigo que eu não coloco Instagram, que eu não faço Deveria. propaganda. E aí vem sempre através de indicação. E aí um vai levando pro outro, um vai levando pro outro. E aí você começa a cair em nichos, né? Sim. Então, um dos nichos que eu caí, nicho de artista musical. Então, fiz alguns apartamentos, alguns projetos. Foi da Roberto, da Marisa, do Pedro. Pô, amigão, Pedro tem um coração de ouro assim. Marisa também. Pedro, mas a gente acaba tendo Marisa, carinho Marisa especial. Monte, Roberta e Roberta Sá, e o Igor, esqueci o... Pedro Luiz. Pedro Luiz. Outra que ficou muito amiga, a Fabizinha. Né? A Fabi do vôlei. Muito amiguinha também. Porque até nisso ele fica tímido, já repararam, né? Ele só fala Marisa, como se todo mundo soubesse, mas tem que falar o sobrenome, cara. Senão ninguém vai saber quem é, cara. Mas essas coisas... Cássio, hoje em dia, meu amigo, não tem jeito. A gente tem que botar a nossa cara para poder buscar essa autoridade dentro do mercado. Porque pessoas como você, né? Eu vou falar de você, não vou falar de mim para não ficar uma coisa... Mas eu vou falar de você. Pessoas como você, correta, com um trabalho espetacular, entendeu? E de um caráter ímpar e que tem toda a... Tá na obra o tempo todo, tá vendo se tá certo, se não tá errado. Infelizmente, se você não se mostrar nesse mercado, você acaba ficando obsoleto, a não ser no boca a boca, realmente. Né? Mas eu entendo dessa forma. Esse podcast também é uma forma da gente poder juntar essas pessoas boas para poder a gente mostrar para o mercado a cara de que não tem só picareta no mercado. Tem gente que trabalha sério, tem gente que quer o bem do cliente, entendeu? Por isso que eu estou mudando um pouco as coisas lá na empresa. Então, tem a minha filha que já trabalha comigo, né? Sim. Contratei um pessoal novo, a Larissa, que é bem mais jovem, é uma linguagem mais jovem para falar com as pessoas mais jovens. Tá nesse mundo digital, né, que a gente vive hoje. Mas o que a Lívia falou para você? Quem é a cara da Mar? Cássio. Então é você, Cássio Matos. Isso aí. E aí, para a gente ter essa linguagem nova mesmo, e essa pegada nova, porque realmente faz diferença. E poder deixar eu ficar na obra, né? Que é uma coisa que eu gosto de ficar na obra. Sim. Eu gosto de estar na obra. Né? O que você acabou de contar né? mais cedo, de cuidar. né? O que você gostava quando era pequeno? Era o carrinho. Exato. A obra, para mim, é como se fosse um filho, sabe? Sim. Aquilo que você vê nascer, cuida, faz crescer e vai trabalhando para deixar bonito, forte. Isso para mim é obra. Então, eu costumo falar para meus clientes, eu tenho ciúme da minha obra. Não me chame depois, um faz tudo, para trocar a lâmpada. Me chama. Eu vou mandar alguém da minha equipe, vai cuidar com carinho, vai trocar a tua lâmpada. Mas não me chame qualquer pessoa para cuidar dessa igual quando a gente... acontece qualquer tipo de imprevisto, né? E que você é arrancado daquele projeto, né? Isso é algo que parece realmente... Quando a gente tem esse sentimento de pai e filho mesmo. Acho que não tem outra definição melhor para que a gente tem pelo nosso trabalho. É pai e filho. Isso acontece, porque por mais que você queira, você não vai agradar todo mundo. Sim, claro. E não é todo cliente, não é toda pessoa que você vai começar ali no relacionamento, você vai querer estar ali também até o final. Tem gente que realmente, cara, quando acontece de sair, tu dá graças a Deus. Sim. É um clima pesado, é aquela vibe que não combinou com você. Hoje, esse negócio de que o cliente tem sempre a razão pouco cuidado. Eu tomo um pouco cuidado também para escolher o cliente. Se eu
Cássio, ó, sinal amarelo. A bagagem que É, também tu já começa a bastante. ter o feeling, né? Sinal amarelo. Pô, o cara lá, pô, tá trocando equipe, tu quer pegar a obra? Falei, mas por que ele tá trocando equipe? O que aconteceu? Porque na maioria das vezes o problema não é a equipe que tava lá, não. Sim, é o próprio cliente. Se passou um, passou dois, então, É o próprio não cliente. vou. Não é o vou. próprio cliente. Porque, assim, quando você ama o que você faz, você gosta, não é assim, eu amo, então é fácil trabalhar. Não, é problema o tempo todo. A gente resolve o problema o tempo todo. E você aprende a resolver problema e lidar com os problemas. E você sabe, você começa a ver que tudo tem solução. Então você começa a não se desesperar com o problema. Mas não dá pra gente manter uma relação ruim e começar você se sentir mal no seu trabalho. Então, quando o clima azeda... Não, aí não tem mais retorno, né? Não tem mais como voltar atrás. Principalmente dentro de obra, né? Porque é algo que realmente acarreta. E às vezes até uma coisa causada por você, a gente não vai acertar sempre. Às vezes uma coisa causada por alguém da tua equipe, um mal-estar causado, beleza, entendo. O importante é estar sempre predisposto a poder resolver o problema, porque é o que você falou, o problema vai existir, vai sempre existir, faz parte do processo, o problema ele é necessário até para o teu crescimento. Exatamente. Se não tiver nenhum problema, como é que você vai crescer? É difícil você crescer só na vitória. Sim. Não é difícil, não. É impossível. Você tem que apanhar mesmo para poder aprender e crescer. A perfeição é uma utopia. Uhum. Né? Tem que ser perfeita. Tem que ser perfeito. A gente tem que procurar a perfeição. A gente procurar a perfeição faz a gente melhorar a cada dia. A gente tem que ter o exercício de fazer autocrítica. O que eu fiz de errado? O que eu posso melhorar? Aquela pessoa ali não ficou satisfeita. Por quê? Uma vez um cliente falou assim para mim, é um amigo também, porque assim, fiz várias coisas. E a gente sabe, às vezes a gente faz aquele mimo, né? A gente adora fazer o mimo e tal, cuida. E aí teve um dia que ele queria que eu instalasse um monte de coisa no final de semana, eu não tinha o cara lá, ele foi pro sítio, na época era um sítio de Teresópolis que a gente estava reformando. Esse mimo, às vezes, é um erro, né? Não deu e eu falei, pô, cara, não deu, não tô com o cara queima por causa, às vezes, desse mimo. Aí ele falou assim pra mim, entenda uma coisa, a gente pode matar 1000 leões, mas a gente só vai ser lembrado pelo leão que comeu a gente, que matou a gente. Cara, isso nunca mais saiu da minha cabeça. Você não pode relaxar. Não pode relaxar. A gente começa com 10. É igual ginástica artística, né? A gente sempre começa com 10. E vai te perdendo vai perdendo os pontinhos. O negócio é ficar ali em cima de 7. É isso aí. Tentar manter ali no 10, no 8, no 7. No dia que tu tá com 9.8, eu falei, pô, vou ser campeão. Tu vai perdendo, vai perdendo. Eu não acho que o surf também é assim, não sei. Agora me fugiu, acho que não, porque anota. Não, só a ginástica artística que é assim, começa com 10, depois vai caindo. Mas é essa situação mesmo, meu amigo. É difícil, porque é uma luta diária e a gente tem um carinho grande pelo que a gente faz, né? A gente quer ver o resultado final e a alegria e felicidade do cliente, né? Depois, assim, a gente demora para entender e para se ver como uma pessoa que conhece o assunto. Quando você começa a conviver com outras pessoas do setor que você considerava maior do que você, ou mais experiente do que você, você começa a trocar experiência e ver que está ali muito junto, está muito igual, você começa a entender o seu tamanho e o seu lugar no mercado, no espaço, né? E aí você começa também, a gente vai começando a se impor em certas situações. Sim. Né? Então você, não, isso aqui eu não vou fazer. Hoje a gente procura lá na Marco a trabalhar só com fornecedor que tem a ver com a nossa filosofia de entregar o melhor. O melhor não quer dizer que é o mais caro, não tem que ser o mais caro, longe de ser o mais caro. Sim. Né? O melhor é ter aquela empresa que não cobra pelo endereço, pela cara do cliente. E o que é mais caro também? Que não cria dificuldade em qualquer coisinha, mas que entrega um produto de qualidade, que faz um pós-venda de qualidade, que isso é fundamental, porque problemas sempre vão ter.
E aí você tem que ter a disposição para resolver o mais rápido possível. A prioridade é sempre do cara que já te contratou e já te pagou. Sim, E não do cara que vai vir. sim. Sabe? O dinheiro, o sucesso é consequência de um trabalho bem feito. Quando você começa a colocar o dinheiro na frente de Exato. tudo, cara, a chance de dar errado é muito grande. Muito grande, Muito muito grande. grande. Então, hoje, por exemplo, mas eu quero um mais barato, você não tem? Não, não tem. Antigamente falava, não, mas tem aquele cara que faz, ele é bem mais barato e tal, mas pô, tem alguns problemas. Aí na hora que dá o preço pro cliente, tudo aí, ele mesmo quer acreditar que aquele cara é muito bom, que é a metade do preço. Sim. Né? Você lá, quantas vezes você perdeu, eu te levava, esse aqui é o cara bom, é o cara... Ah, não, mas não tem metade do preço. Vinha uma chuva, entrava água na esquadria inteira. Falei, não, chega. Quer mais barato? A gente procura na internet, páginas, né? Quando eu comecei era página amarela. Vamos lá, a gente procura no Google. Vamos lá, a gente tenta a sorte aí, a gente administra, mas eu não tenho mais um baratinho para te indicar, não. Eu tenho tenho um cara bom. eu tenho um arquiteto que trabalha com a gente que, se não for, ele não administra. Olha só. Principalmente esquadria, que é uma coisa que dá muita dor de cabeça, né, cara? Esquadria dá muita dor de cabeça justamente por causa disso, que é o pós. Depois que tapou lá o buraco, que acho que a janela é só para tapar o buraco, tapou o buraco, depois dá o problema. E aí ele não administra. Se for outra empresa, se não for essa aqui, eu não vou administrar e não quero responsabilidade em relação. Quer dizer, não administra, mais ou menos. Ele só retira a responsabilidade dele. Isso eu não faço, porque a gente, como profissional. Sim. Tá? Primeira coisa, eu, como profissional, eu tenho obrigação de saber sobre todos os assuntos. Eu tenho que pesquisar. Se eu não entendo, eu tenho que estudar para entender. Dificilmente foi na minha obra que a gente não discutiu soluções técnicas. Várias vezes. Muita gente deixa por tua conta, faz aí. Inclusive, mais cedo a gente estava fazendo isso aqui. Exatamente. Exatamente. Uma amiga foi comprar uma iluminação e tal, uma colega, e aí, pô, pro chuveiro, toda vez que a gente vai colocar alguma coisa que é molhado e tal, corre um risco. Eu não gosto de colocar, mas às vezes o arquiteto coloca. E aí, se você cria muito caso, o cara acha que você não está querendo fazer o projeto. Mas, pô, colocar elétrica com água é uma coisa que combina, né? Mas aí a gente toma os cuidados, e um dos cuidados é você não colocar em 127 volts. Coloca um reatorzinho em 12 volts e tal. E aí a pessoa comprou 127. Aí eu falei, poxa, mas eu vou lá trocar, porque 127 não pode. Poxa, mas a vendedora tinha que saber. Não, a gente tem que saber. A obrigação de saber é nossa, não da vendedora. É bom ela saber o que ela vende. E o que serve aquele produto. Se pode ou não pode. Faz parte, mas a gente tem a obrigação de saber. A responsabilidade é totalmente nossa. Exatamente. Isso acontece a mesma coisa na questão da janela. Se a gente fazer se a gente especificar um produto, vamos supor, um guarda-corpo com vidro de 4 milímetros. Ao cliente, mas eu quero de 4 milímetros porque é mais barato. Aí você vai lá para vender, vende aquilo lá e depois cai lá embaixo e acontece alguma coisa, algum acidente, aquela responsabilidade não é do cliente, não. A responsabilidade é minha, que especifiquei e instalei aquilo que não deveria ter sido instalado. É difícil a gente, na maioria dos casos, a gente está fazendo uma obra, uma reforma, para uma pessoa que juntou o dinheiro a vida toda. Você não tem o direito, você não pode... É o sonho da pessoa. Você não pode fazer teste, você não pode aprender fazendo. Sabe? Sim. Você não pode. Infelizmente, a gente concorre com essas pessoas. Sim. Na hora que... às vezes, na hora que está vendo uma concorrência, está vendo só preço, não está vendo a experiência, a bagagem, o que a pessoa fez. Está ali no preço, você está concorrendo. Você vai ver o resultado depois. É impressionante, eu já conversei com algumas outras pessoas, né? Em relação a isso, até filmado mesmo. E a gente roda, e sempre tem a relação do preço. E eu acho que, claro, tem a sua importância, sem dúvida. Mas eu acho que não é o essencial, principalmente para um projeto que você está falando, que é o teu sonho e tal. Agora, os profissionais, no caso, né, eles têm que se adequar àquele budget, aquele orçamento que o cliente tem. Né? Mas o cliente escolher por causa do preço, eu acho que é um pouco... Como é que eu posso te explicar? Um pouco
fora de contexto, porque no final das contas é um negócio que ele está fazendo pro resto da vida dele. Tá Exatamente. entendendo? Exatamente. E aí, às vezes ele quer economizar 10 mil reais, Isso. 20 mil reais. É disso que eu tô falando. Aí pega esses 10 mil reais, 20 mil reais, divide por 10 anos. Por 20 Por 15 anos, 20 anos. Que é o que ele vai Pros morar filhos ali. que vão ficar. Aí ele vai ficar vendo aquele negócio durante 20 anos. Por causa de 10 reais por mês. Isso aí. É isso aí. É essa a questão. Essa é a conta. É. Essa é a conta. Mas tem essa parte importante, que é o que a pessoa tem disponível. Porque se ele começa a perder o controle, que vira um pesadelo, Sim, né? Você terminar uma obra devendo é uma coisa chato, sim, sim. né? É insuportável e azeda, porque ele começa a ficar muito nervoso. E a gente sabe que aquela conta que a gente faz inicial, ela sempre extrapola um pouquinho, porque a gente vai abrindo, vai mudando. Cara, entra um jaque. Aí tem uma outra questão. O cliente faz um layout, faz um anteprojeto e acha que já está com o projeto para começar a casa. Não dá tempo do projeto amadurecer. Uhum. Aí já quer começar a obra, aquela ansiedade. E não amadurece o projeto. E qual é a dica que você daria, assim, pra gente, para o cara, num projeto inicial? Quais são os gatilhos necessários para... A primeira coisa é o seguinte: arquiteto é igual casamento, é afinidade. Não contrata arquiteto pelo preço, não contrata arquiteto pelo nome. Ele tem que ter afinidade com você. Você tem que ter uma empatia com a pessoa, porque ele vai projetar a tua casa. Se você não tiver uma empatia, ele vai projetar a tua casa, mas não vai ser para você. E ele tem que absorver o teu desejo e colocar lá. Colocar. Entendeu? Da melhor forma possível. Não é simplesmente desenhar o que você quer, porque aí chama um desenhista. Uhum. Mas pegar ali o que você está passando de sonho, de desejo, colocar no papel como um projeto personalizado. O que acontece muitas vezes, você não cria um projeto personalizado. Né? Tem escritórios que tem aquele padrão. Você vê um projeto, vê um outro, que é outra coisa, você olhou ali e é do escritório tal. Você já sabe que tem ali uma assinatura, né? Que é uma coisa Fora que se os repete projetos que todos. agora tem só pela internet. Eu quero fazer isso, o cara vai lá... Porra, inteligência artificial, o que é isso? Aí, o que acontece? Então, a primeira coisa é escolher o arquiteto, que tem empatia. Deixa ele fazer o projeto. Ele vai chegar com a primeira planta, tu vai ajeitar a segunda. Quando você achar, agora é essa daqui. Não é essa daí. Não é essa daí. Vai amadurecer. Na execução ainda vai mudar muita coisa. Exatamente. Então, vai colocando no papel, que no papel, mudar no papel, não custa praticamente nada. Na hora que a gente começa a executar, e aí a gente está executando, começa a mudar o projeto. A parede que o arquiteto pediu para quebrar, agora tem uma coluna ali, não dá para quebrar. E agora? Isso é imprevisto, mas aí faz parte. Porque eu estou falando o seguinte: vamos colocar aqui essa parede, o banheiro desse tamanho e tal. Ah, não, tira esse banheiro, que agora eu vou aumentar o quarto. No lugar desse banheiro, eu falei, mas a instalação está pronta. Ah, não, agora a gente vai mudar para o outro lado. E aí, o que começa a acontecer? Você perde o planejamento. A equipe fica na obra ociosa, porque aquele material que resolveram fazer aquilo dali, ou colocaram um trabalho que seria uma etapa anterior, então tu tem que parar aquilo ali, voltar 2 passos atrás. É dinheiro. É dinheiro. É tempo. Falta de planejamento. Você para o fluxo da obra porque o material não está lá. Você tem que esperar o material chegar. Não estava no planejamento. Sim. Então, isso começa a ficar ruim na obra. Aí dá o atraso. Não é que a construtora ou o arquiteto não gerem um atraso. Normalmente, o que o arquiteto ou a construtora gera atraso, uma mão de obra que foi mais devagar, é pequeno. O que dá um atraso grande é mudança de projeto, principalmente quando o cliente fica inseguro no que ele quer fazer e sempre acha que pode fazer melhor. Uhum. Entendeu? Isso faz um atraso grande. E aí isso gera um orçamento maior. Entendi. É onde perde o controle. E aí eu quero saber de você agora algo em relação à correlação dos... Porque aqui no Rio de Janeiro a gente tem diversas construções lá da casa da vovó, né? E aí como é regulamentado esses projetos? Por exemplo, hoje é um cano de PVC, antes era um cano de ferro. Como
quando você pega uma obra de um apartamento, por exemplo, que tem 80, 90 anos o projeto, como é que é feito essas soluções para um Então, apartamento nesse nível? é, quando você começa a trabalhar com reforma, que é o nosso caso, Também, você... né? Você constrói, também, reforma, tudo. é isso. Mas aqui no Rio de Janeiro, 80% das nossas obras são reformas, Sim. tá? Mas eu adoro construir uma casa. O que acontece? Já peguei casa de 1913. Era parede de pau a pique, estrutura Parede de pau a pau a pique, pique. aquelas madeiras entrelaçadas, você pega aquele barro, joga de um lado, joga do Ah, outro, deixa lisinho, aí fica lisinha, ela fica fininha, aí você passa, no caso não era mas essa é massa, na época antiga não era mesmo. massa, É argila? era tipo uma massa branca, o cal, e aí deixava mais liso e você pintava. Uhum. Ou colocava um cal com tinta. Quando você começa a trabalhar, você tem que entender como é que era, tem que estudar as técnicas antigas para entender como é que foi feito. E aí tem que entender das normas que eram antigas e das normas novas e das novas que está hoje. Porque o que acontece? Você pega uma casa antiga que quase não tinha aparelho elétrico, né? Casa antiga, o que era? Era uma tomada por cômodo, um interruptor por cômodo e só, acabou, né? É, a, o chão nessa casa, por exemplo, a estrutura toda de madeira, pindirica, e aí vinha uma coisa que eu amava, que era a escada. A escada não tinha prego. A escada era toda encaixada, assim, redonda, sabe? Encaixado dentro do. As madeiras eram encaixadas. Você não tem mais essa mão de obra. Ah, é. Sabe? Ela era toda encaixada, Artesão mesmo, uma apoiada. coisa tudo. De madeira linda, uma coisa linda. E aí eu tinha que fazer um banheiro novo. Tinha que fazer. E aí é juntar Pô, mas uma casa o dessa o atual. cliente queria acabar com isso tudo? Ele Ah, não manteve não, nenhuma. a gente manteve todo o perímetro da casa, era todo. A gente Uhum. descascou, ficou aquele tijolo, né? Em algumas partes. E, mas eu tinha que fazer um banheiro. E o banheiro já é novo, né? Tu tem que Uhum. colocar o que tem de É, moderno hoje. sim. É outra necessidade. Sim. E aí você vai fazer uma estrutura nova, de concreto, dentro de uma estrutura que era um lastro de pedra, né? Corrido em cima. Então você tem que tomar cuidado para não interferir, porque há pouco tempo, deve ter uns 10 anos, pouco tempo, 10 Hum, anos, uma fachada ali de Ipanema, Visconde de Pirajá com Farm de Amoedo, hoje que é uma padaria hoje, sim. eles estavam fazendo uma obra, eu falei, cara, isso vai cair. Falava assim pra Juliana, não passa aí porque isso vai cair. Caiu. Porque começa a fazer a estrutura nova sem se preocupar com o antigo. Esses tijolos não têm cimento mais. Mas existe uma norma para isso? Não, não tem. Não tem uma norma de reforma. Não tem uma norma da BNT de juntar uma coisa antiga com uma coisa nova. Você tem a norma de hoje. Então, Que, tudo que você faz hoje tem que ser na norma de hoje. Mas essa de adaptar, a gente então, foi... e teria que ter um processo, Não né, tem. de. Não tem. Então, isso de adaptar o que a gente precisa para hoje com o que foi feito antigo é uma questão de experiência. Então, a gente foi fazendo coisas, primeiro, dentro do normal que todo mundo faz. E aí você começa a ver umas patologias Não, que mas hoje, acontecem. hoje para você fazer isso, por exemplo, é uma. Como é o nome disso que você falou agora que caiu? A fachada. Ah, isso, a fachada caiu. Você hoje tem a questão da ART, né? Um profissional tem Sim, que. sim, exato. Hoje O, tem isso. o engenheiro responsável Depois que caiu respondeu. aqueles prédios lá do centro, né? Que, É, que, que mas sempre criaram tem que essa ter. Isso situação. aí, mas isso já tem há muito tempo e tal. Então, isso tem que ter, a RT para tudo. Mas a pessoa também tem que estar lá acompanhando. Sabe o que acontece muito? A pessoa monta uma empresa, empresa grande, Sim. começa a construir prédio. Quem está lá na obra, na construção dos prédios, não é um engenheiro. Ou é um recém-formado, com pouca experiência, ou é o estagiário. É o estagiário. O engenheiro está no ar-condicionado. Não, Não ele tá, necessariamente. não tem uma pessoa experiente Tocando. tocando a obra. A gente tem que ter a capacidade de
saber o que pode acontecer de problema, o risco, eliminar o risco antes que aconteça. Você não precisa pagar. Eu já sei que se for feito dessa forma, a probabilidade de acontecer tal situação é grande. Então, vamos fazer diferente. Então, por exemplo, você junta Aí, a material... experiência. Olá! Aí, vai pra frente agora. Você... A gente tá dentro do shopping, aí tem uma menininha muito bonitinha dando tchauzinho aqui pra gente. E aí a gente tá falando com ela aqui. Não tá, depois. Depois, ela quer entrar. Espera acabar, depois você entra. Tá bom? Aí, o que acontece? Você vai juntar uma parede antiga com emboço e o cimento, ao longo do tempo, ele perde propriedade, né? Então, ele não tem mais aquela função de manter agregado a massa, a areia. E com agravante, antigamente usava muito, era o saibro ou areola, que é um material orgânico. Uhum. E esse material orgânico dificulta mais ainda essa liga. Mas está lá a parede. Quando você vai fazer uma reforma, se você for trocar o emboço de uma casa inteira, sai muito caro. Você faz uma parede nova e vai emboçar só aquela parede, vai juntar o novo com o velho. Uhum. Se você não tiver um cuidado, esse emboço novo com o emboço velho, ele não vai agregar, não vai juntar. Não Vou cola. te dar um exemplo assim. muito grande. Quantas vezes você já viu uma marca de porta numa parede? Certinho, aquela rachadura certinho que aqui era uma porta ou aqui era uma janela. Sim. Quantas vezes você já viu? Diversas. Então, tem técnica para você evitar isso. Agora, às vezes o pedreiro não faz, ele vai fazer o mais fácil para você. Agora, se o engenheiro está na obra, ele vai ver e vai ensinar. Ele não faz o mais fácil para o cliente, ele faz o mais fácil para ele. O mais fácil para ele, o pedreiro. O pedreiro sempre vai fazer o mais fácil para ele. Para ele mesmo. A maioria, assim, tem os caras que são responsáveis. Aí eles ganham mais. Mas pedreiro normal, ele vai fazer o mais fácil para ele. Ganha mais e não tem tempo para nada. Exato. Então você tem a técnica de amarração de tijolo, vai evitar, vai ajudar. E aí eu introduzia como padrão nas pinturas, eu uso as fitas de drywall, que é para drywall, né? Uhum. E ela dá para lixar, que ela é de fibra. A gente começou a introduzir as fitas na junção dessas emendas de emboço novo. Por quê? Uma coisa que me incomodava, que às vezes acontecia, você corta o emboço, passa o conduíte. Se você tampar esse buraco no mesmo dia, já vai rachar. Vai rachar. Você já deve ter visto muita marca de conduíte também. Né? Já vai rachar. Naquela fissurazinha. Não é estrutural, não vai ter problema, mas é chato, né? A gente ficar vendo uma fissura, a casa tá nova, tá... E aí, a gente entendeu que se a gente dá uma primeira fechada, espera secar, tem que usar sempre muita água, né? Hidratar bem a massa e tal, o tijolo. E aí você, 2 dias depois, você faz o acabamento, já vai dar uma durabilidade maior. O risco de rachar já é menor. Esse já é o normal que você já vem carregando para poder... Então, o meu pessoal já tem esse padrão. Por quantas vezes você não passou por isso e não sabia... E quem já... Todo mundo trabalha comigo há muito tempo, então já sabe. Se eu tô sempre na obra, cortou. Eu vi aqui no dia que cortou. No dia seguinte, tá fechado, eu já vou mandar quebrar de novo. Porque vai dar errado. E aí, quando o pintor vai pintar, ele ainda coloca a fita de drywall nessas emendas. Para reforçar mais ainda. Pode rachar? Pode. Mas vai ser muito mais difícil ter aquela fissura. Essa fitinha de drywall é tipo que engessa a perna? Não, é uma telinha de fibra. É uma tela telada de fibra. Ela tem tipo um adesivozinho. Então você coloca na parede. Ela vai ficar ali. Você vem com a massa corrida. Entendi. Obviamente, tem que saber passar massa corrida para não ficar aquele carocinho. Mas uma das coisas que funcionou muito bem. Então, isso é o exemplo. Furar a viga? De jeito nenhum. Tem que passar quando eu vou furar a viga. Vou furar para passar a tubulação do ar-condicionado. Sempre tem um caminho. Sempre tem algo que a gente possa fazer. Sempre. Viga e coluna é algo que não se mexe em obra, né? A gente foi treinado para resolver problema. Então, senta e resolve o problema e não cria outro. Né? É essa pegada aí. Então, a reforma tem essas coisas.
Você tem que trabalhar com o novo, com o velho, juntar um, juntar com o outro. Tubulação. Não adianta querer aproveitar a tubulação antiga, de prédio antigo. Ela é fina. Se você colocar muito fio, o fio vai E superaquecer, não pode dá para fechar um emendar torto. também, né? Tem Não que dá para mexer em emendar. tudo. Fiação, Exatamente. tubulação. Ela é de aço, é de ferro, então fica oxidado, o próprio ferro começa a pegar o fio, ele começa a encostar, dá fuga de energia, ele começa a desligar DR, essas coisas todas. Então tem que passar tudo novo. E qual é a dica que você daria para poder realmente conseguir reconhecer esses profissionais? Como é que a gente pode identificar profissionais no mercado, né, que consigam ter esses detalhes? Isso é sorte mesmo? Ou você vai na indicação, Cara, procura no Google? É o quê? não. Meu Me deu uma pessoal, tosse danada agora. meu pessoal trabalha comigo há muito tempo e tem indicação. É Uhum. tentar sempre indicação. De cada 10, você vai aproveitar 8. Você vai aproveitar 8, tá? 8. Vai aproveitar 2, é o contrário. É. Cada 10 aproveita 2. Por quê? A primeira coisa que eu vou observar é a índole da pessoa. Eu já tentei trabalhar com profissionais do Rio. Eu confesso que tenho muita dificuldade. Então, a maioria da minha turma é de Guapi, Teresópolis, às vezes de Nova Iguaçu, São Gonçalo, Magé, tá? Eu vou na casa deles, eu conheço a família deles, é diferente, Sim. entendeu? Toda vez que eu tentei contratar a pessoa do Rio, tem, sei lá, tem um vício diferente, tem uma pegada diferente. Então, eu tento procurar primeiro ainda. Posso confiar? É esforçado? Procura fazer o melhor? Às vezes não sabe, mas está disposto a aprender, a gente vai ensinar. E aí começa a trabalhar. E muitas das vezes Exato. é melhor você realmente pegar ele completamente cru e passar toda a tua experiência para poder realmente porque senão ele vem às vezes com muito vício, né? Exato. O que que acontecia? Quando eu era novo, eu comecei novinho e tal, para não errar, que a gente não pode passar isso para o cliente. Então, para não errar, eu contratava muita gente velha, né? Velha de profissão e velha na idade, assim, mais maduro, mais experiente. E era uma pegada completamente diferente. E eu lembro também, é uma coisa que lembrei Os da mais infância, antigos tinham mais mais amor antigo pelo que ainda. O fazia. que acontecia? Quando meu avô me treinava para ser engenheiro, e eu não queria ser engenheiro só teórico, faculdade. O que eu fazia nas minhas férias? Isso com 3 anos de idade, 14 anos. O pessoal tava jogando bola, soltando pipa, eu ia trabalhar nas obras. Eu ia trabalhar de ajudante. Então, uma semana eu era ajudante pedreiro, outra semana eu era ajudante carpinteiro, o outro de eletricista, e ia aprendendo a fazer, sabe? E o porquê das coisas. E começar a tomar gosto por aquilo, né? Exato. Porque quando você vai descobrindo as coisas de como faz, como acontece, se a gente fizer isso, pô, vai acontecer aquilo. E aí, quando você pratica e aquele resultado aparece, você fala assim: caramba, que legal, muito Exato. bom. O profissional, ele respeita quem sabe. Ele sabe o que você está falando, se você entende ou não. Se você dá a ordem sem entender o que você está pedindo, ele não te respeita. Sim. Então, quando eu discuto alguma coisa com o profissional, vamos fazer dessa forma, aí, Cássio, eu acho melhor dessa forma. Por quê? Ele explica, e ó, dessa tua forma não vai funcionar por causa disso, disso, disso. Vamos fazer dessa forma que vai melhorar por causa disso, 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 disso. O gestor ele tem que pelo menos saber o mínimo possível de cada pedaço. Ele não precisa saber tudo, né? Assim acredito eu. Não sei se você concorda com a minha opinião, mas eu acho que o gestor ele não precisa saber exatamente tudo, desde que ele tenha profissionais para cada situação. Mas ele tem que saber minimamente de cada pedacinho para poder. Eu sou muito nessa linha. Eu procuro trabalhar com especialista. Sim. Então, eu não coloco ninguém da minha equipe normal de obra para fazer impermeabilização. Eu contrato uma empresa de impermeabilização. Eu chamo a melhor empresa de esquadria para fazer as esquadrias da obra. Mas você tem que entender também o mínimo de esquadria para poder chegar. É isso que eu tô. Mas nesse ponto eu sou um pouquinho fora da curva.
eu não aceito entender o mínimo. Aham. Sabe? Eu discuto. Se eu tenho um problema de elétrica, eu vou discutir com o engenheiro eletricista. E aí eu vou ficar ali com ele imerso até a gente achar uma solução. Por que está acontecendo aquele problema? Entendi. Sabe? É a mesma coisa com estrutura. Não sou especialista em uma dessas coisas, mas você começa a estudar e você começa a viver tanta experiência que aquilo ali fica intrínseco dentro de você, entendeu? Sim. Então, a única coisa, por exemplo, que aí eu sei um pouquinho, ar-condicionado. Porque eu acho um absurdo quando você toma uma decisão, porque informação errada é decisão errada. Então, quando você toma uma decisão para uma opinião de uma pessoa que às vezes tu não tá sentindo a confiança, é igual no carro, tu tá com um problema, para no mecânico, e aí, olha, essa peça aqui tirou essa peça, bomba de gasolina e tal, o carro vai parar de ratear. Aí tu anda, dá meia volta, começa a ratear de novo. Então agora é a vela, vamos ver a vela. Não vai ver, ele trocou um monte de peça no carro e não resolveu o problema. Exatamente. E isso é uma coisa que E era que só um me deixa aperto do estressado. parafuso. Exatamente. Isso é uma coisa que me deixa estressado. Então, eu procuro entender o máximo de coisa possível dentro da obra, do processo de uma obra, para até entender que profissional eu vou trazer para trabalhar comigo. Se ele entende realmente daquilo dali ou não. Entendeu? Sim. E aí já tomou algumas pancadas por causa disso, né? Bastante. Tem alguma história boa pra contar pra gente aí? Ah, cara. A história ruim a gente esquece, né? Depois que você Não, resolve não, o problema, eu- você meio que Não esquece. vou contar história ruim, não. Mas, Vou cara, tentar uma história engraçada, algo mais... uma foi aquela, sabe? Pô, o cara fez lá, né, no teu ramo, a esquadria, metade do preço. Aí fez eu acho que eu metade do participei preço. disso aí. É o que eu Participou. participei? Aí fez metade do preço, poxa, coloca, faz tudo. Cara, primeira chuva de verão, de frente pro mar ali, Nova Ipanema, né? De frente pro mar. Cara, entrou água por tudo quanto é lado. Tapete novinho, ficou tudo molhado. Ai. Sabe? E aí, o que você faz? Mas ele chamou a tua atenção? Não. Teve a audácia de chamar a tua atenção? Não, entendeu? Mas aí depois veio o cara com siliconezinho passando, pô, uma esquadria nova, cheia de siliconezinho, né? Sabe? São as coisas assim, Bota que não depois e dá. vou dar o jeito. E outras coisas assim, tem umas coisas engraçadas que é o seguinte, tem aquele cliente que te chama depois que dá o problema, né? Sim. Podia ter te chamado antes, aí te chama depois de dar o problema. Aí um dia eu cheguei, tô vendo um monte de problema na casa da pessoa e tal, mas de repente eu vejo uma piscina que a água tá quase na borda de um lado e tá no meio do azulejo do outro lado, né? Falei, pô, tua piscina cedeu, sempre foi assim e tal. Não, o pedreiro que fez falou pra mim que aqui é o raso e lá é o fundo. Aí, o que é que tu vai falar pra pessoa? E a pessoa aceitou, né? Então, tá beleza, tá bom. Então aqui é o raso, aqui é o fundo. Tudo bem, eu vou te mandar o orçamento depois. Só cuidado pra não pular no raso. Ai, meu Deus do céu. É cada uma que aparece que não é brincadeira não, Cássio. Eu quero aproveitar agora, estamos praticamente aqui na metade do nosso bate-papo, para pedir para vocês compartilharem, curtirem, se inscreverem aqui no canal. Passa mais essa informação adiante. É importante que todos tenham esse conhecimento. Precisando de perguntas, manda aqui embaixo que a gente vai repassar para o Cássio e retorna para vocês. Cássio, vamos entrar agora nos novos projetos da Maco. Quero entender com você aí o futuro. O futuro está próximo, as casas vão ficar mais práticas de serem construídas, ou a gente vai continuar nessa pegada do tijolo, cimento, laje e churrasco depois? Não. Felipe, isso está com os dias contados. Tem que mudar. Tem que mudar. A gente vive numa indústria de construção do jeito da primeira revolução industrial. Defasada final do século XIX. Não tem por que a gente continuar assim. É muito desperdício, é muito sacrifício do pessoal que trabalha. Ecologicamente, não tem explicação. Não tem por que a gente destruir mais o nosso mundo por coisas que não faz já mais existe. sentido. A tecnologia está tão avançada para tanta coisa, não vai avançar para isso? E você me conhece, eu não consigo. Eu sempre achei que a gente tem que se reinventar. Com a tecnologia, com o mundo de hoje globalizado,
Não existe mais receita, igual era na época dos nossos avós, que ele tinha aquele jeito de ganhar dinheiro, ganhava dinheiro, fazia o patrimônio dele, sustentava a família, pagava a faculdade de todo mundo. Não. Hoje, de ano em ano, mudou a chave. Se você não for dinâmico com isso, não acompanhar, você fica ultrapassado e não acompanha mais. Total. Então, cara, hoje, o futuro da construção é industrializada. Ela vem pronta para o canteiro de obra. Não tem porquê a gente trabalhar com concreto, com tijolo, e não tem nem mais mão de obra para isso. A mão de obra não tem formação de mão de obra. A pessoa não quer, ela não sente orgulho de ser pedreiro, são poucos. Tem outras ferramentas para ela poder ganhar o dinheiro. Internet. Amigo, eu vou ser bem sincero, se eu fechar hoje, por exemplo, 15 obras, eu não vou ter um bom mestre de obra para cada obra. O pessoal tem que esperar. E do jeito que eu sou exigente, não vou conseguir. O pessoal tem que esperar. Entendeu? Então, agora, se você industrializa, você padroniza, você treina, você faz uma casa com 1/3 da mão de obra que você levaria, ou 1/4 da mão de obra que você faria uma casa de alvenaria, num período 60% mais rápido, né? Do tempo de uma casa. Você vai levar 10 meses fazendo uma de alvenaria, você vai levar 6 meses fazendo uma casa industrializada, de steel frame, por exemplo. E não quer dizer que ela vai sair mais barata. Hoje ainda não sai mais barata. Está praticamente elas por elas. Quando você faz um orçamento inicial de steel frame, um orçamento inicial de alvenaria ainda vai ficar mais barata. Mas o planejamento continua sendo o mesmo ou não? Não, muda. É muda muito tudo. mais prático fazer. Muito mais prático fazer, por exemplo, steel frame ou CLT, que é madeira engenheirada. Tá? O que muda... Madeira o quê? Engenheirada. Essa é o que CLT. É tipo as construções lá dos Estados Unidos? Não. Construção dos Estados Unidos seria o wood frame, que é o mais usado. O wood frame é aqueles pilarizinhos de madeira, tá? E aí coloca cartonado de um lado, USB do outro, para fazer a fachada, ou acartonado dos dois lados. Isso chama wood frame. Aqui a gente está mais acostumado com steel frame, que é aquele perfil de aço e as paredes acartonadas, né? Ou as placas cimentícias, ou tem hoje o glass block, que é de fibra. Nossa, tem uma infinidade de opção. Hoje você tem uma placa de... container é outro. O interessante, eu estava no congresso, né? Até estava lá o Justus. E ele estava palestrando lá, porque ele agora está investindo em steel frame. E o que eu percebi, e tem gente que já trabalha com isso há muito tempo, eu estou querendo entrar agora porque, assim, não vou ficar para trás. Claro. Não vou ficar para trás. Claro. E não vou morrer fazendo uma coisa antiquadra. Não, também, se não vingar, eu acredito que realmente é o posicionamento do mercado, é mais um conhecimento, é algo a mais. Mas qual é a pegada? Eu tive a casa de madeira lá, né? Porque você te convida, desculpa te cortando, que vai ser difícil dessa galera acreditar e confiar, né? Os mais velhos, os mais antigos, acostumados com a construção. Depende de como você apresenta. Você tem tecnologia. Então, a casa de madeira, eu aprendi muito isso na época de casa de madeira. Tem que botar tudo abaixo para depois subir outro? O quê? Ou você tem como adaptar no... Não dá para fazer reforma, isso aí tem que ser uma construção nova. Construção nova. Mas como é que você trabalha a reforma? Estou fazendo um apartamento, uma casa, quebrei as paredes, ou deixei só o perímetro. Toda a parte interna faz entendi. Steel frame. Entendi. Entendeu? Eu faria isso tranquilamente. Muito mais rápido, limpo, sabe? Prático. Tá? E na casa de madeira eu aprendi isso na minha época que eu fazia as casas de madeira. O planejamento. A gente fazia uma casa de 120 metros quadrados em 3 meses. E é muito menos mão de obra. Menos mão de obra. Que acaba gerando menos custo. O que é caro hoje é o material? O material é caro. E você hoje tem placa de gesso, por exemplo, que você fura, coloca 50 quilos em cada parafuso. 50 quilos. Uma televisão dessa aqui atrás da gente pesa menos que isso. Sim. Entendeu? Então, o que as pessoas têm medo? É mais fácil para passar tubulação, é mais fácil tudo. Porque você coloca uma face, monta toda a tubulação, chumba as caixinhas, chumba a parte hidráulica,
né? Tem o seu método, tem a sua metodologia para você não dar problema com o golpe de ariete, para não estourar um cano no meio, né? Você tem que deixar ele preso. Tem as peças certas também. Você trabalha com isso, não vai ter problema nenhum. E uma coisa legal é que você não... É que você acabou que, na hora que me chamou, eu esqueci onde eu ia entrar ali. Mas... Você estava falando alguma coisa do Justus, não era? Isso aí é importante que eu queria falar. O que eu senti na galera que já está lá um bom tempo é: como eu vou convencer o meu cliente que isso daqui é melhor do que a alvenaria? Porque o steel frame hoje, ele só tem 3% do percentual do mercado de construção do Brasil. Ele atua só em 3% da construção. A construção industrializada são só 3%. Mas isso fora do Brasil já é algo diferente? Estados Unidos. Estados Unidos é praticamente tudo, Aí. né? Holanda. Na Holanda tem prédio de CLT de 10 andares. É uma madeira. O que é essa madeira? É uma madeira que ela é laminada, prensada e colada. Então ela cola num sentido, depois faz outra camada colando no outro sentido. Você já viu aquelas madeiras em loja? Vai treliçando uma da outra. Ela parece aquele monte de madeirinha colada? É exatamente isso. Então você faz painéis com parede, laje. Essa mesa aqui são parecido. Seria uma coisa parecida. Entendeu? E aí você constrói. E aí o pessoal como a gente vai convencer? O pessoal tem preconceito, com medo disso. Cara, eu acho que não é por aí. Eu não tenho que brigar, eu tenho que tentar convencer que o meu método é melhor, mais seguro ou tão seguro quanto a alvenaria. Não. É simples. É algo mais moderno. É algo com uma manutenção mais fácil. É algo ecologicamente melhor. É algo que você vai ter mais rápido. Vai ter menos imprevisto. A alvenaria pode até começar com um orçamento menor, mas ela tem mais imprevisto. Ela demora mais. É mais chance de você querer mudar alguma coisa no meio do caminho. Entendeu? Não, e se isso realmente for a nossa direção, vai abrir mais concorrência, vai abrir mais situações e vai acabar barateando um pouco mais. Sim, porque como é novidade, tem pouca demanda, então acaba aumentando o valor. Exatamente. Ou estou errado no que eu estou falando? Não, tá errado. E aí mas aí também começa aquela enchorrada, né? Porque você vai ter um monte de fornecedor. Aí você tem de coisa errada, a pessoa que coloca um material bom. Imagina, tu tá lá, tô fazendo minha casa, uma estrutura de steel frame. Estrutura de steel frame é aquelas vigas de aço, elas são finas. Você vai fazer a coluna, são colunas que são treliçadas, as vigas são treliçadas. A laje geralmente ou é o piso wall ou é esse OSB, que aí depois você coloca o contrapiso em cima de massa de areia, só para dar a sensação, né? Não dá aquela sensação oca, mas poderia ser só o piso wall, impermeabilizar é a laje. É a laje. Entendeu? Então, você acaba com concreto ali. É muito mais rápido. E é muito bom. Então, você vai ter a tua casa mais rápido, de uma maneira... Ela dá só 5% de desperdício, ou seja, só gera 5% de entulho, quanto a 30% da alvenaria. Como é que você faz a alvenaria? Você constrói a parede, depois que você construiu, você quebra para passar cano, para passar conduíte, depois faz de novo. Não é verdade? Sim. Uma casa planejada, industrializada, não. Casas modulares, né? Aí tem uma outra coisa, uma outra pegada disso que eu acho que tem que mudar. Pessoal, container... casa modular. Aí o pessoal pensa assim, casa modular como um refúgiozinho, uma cabana. Uma coisinha pequenininha. Não é. Você pode fazer uma casa com cara normal de casa. Não precisa ser uma cabaninha, não precisa ser um refúgiozinho, sabe? Pé direito gigante, tudo. Normal, você não vai dizer. Se você não ir na parede... normal, só que... Né, e ver o que com outro material. Com outro material. Você não precisa fazer um container com cara de UPA, cara. Sim, verdade. E o pessoal faz isso. Vendo aí R$45 mil um container. Aí tu vai ver, beleza, comprou um containerzinho, colocou lá no terreno, tô indo pra praia, casa de praia, cara de UPA. Você não precisa ter isso. Você pode fazer um acabamento melhor. Sim. Entendeu? Então, e tem cliente para tudo, sabe?
Então, é essa consciência que as pessoas, quem está fazendo, tem que entender. Não é tentar convencer que é resistente, que é isso. Não, Não, é mais uma mostrar a opção. É tecnologia. mais uma opção e é a Exato. modernidade. O negócio ele vai avançando cada vez mais, as opções vão aparecendo, as pessoas vão estudando e criando outras formas e não dá É, para parar. É o que você estava falando aí. A casinha que você reformou lá de 1913, qual o nome do negócio lá que eu não sabia o que era lá? Power Pick, E né? aí, Power Pick, não sei nem o que é isso. Então, pô, olha aí, Power Pick agora é outra É, situação, não dá para comparar, as pô. casas Um de século Minas, depois quer que seja a mesma pô, coisa, as pô. casas de Lisboa, né? Aqueles casarões, era pilão. O que que era isso? Montavam taipá, que é madeira, né? Como se fosse taipá de concreto. Uhum. E aí você fazia uma mistura de terra, você joga aquela terra ali no meio desse taipá e fica socando. Pra ficar bem Pra impressionado. ficar bem pressionado. Aí tu joga mais terra e fica socando. E aí você ia construindo as paredes das casas, né? Aqui lá no centro você vê muito, né? As casas de 500 anos atrás era pedra de mão. E usava o óleo de baleia como se fosse o agregador E lá não do mudou? cimento, Mudou. entendeu? Então, Então eu acho que esse é o exato. mercado. A gente tem que avançar realmente em algo que seja mais prático. E antigamente como as pessoas faziam isso, né? A alvenaria, da forma empírica. Faz, deu certo, vamos continuar. Deu errado, vamos tentar de novo. Hoje as coisas já são testadas em laboratório, tem uma tecnologia melhor, é mais. E o steel frame está normalizado, já está normatizado aqui no Brasil. Então você consegue construir com financiamento de banco, você consegue comprar uma casa com financiamento de banco, porque está normatizado. É porque tudo hoje, quando é criado, semana que vem, né? A gente vai receber um pessoal aqui da Perfil Alumínio. E que eles trabalham com sistemas, né? Então, assim, tudo que vem na parte da esquadria também, tudo isso está sendo agora testado, homologado, teste de vento, teste de E não acústica, pode ser diferente. pressão do ar e tal. Então, eu acredito também que isso deve acontecer nesse material. Com Porque não é certeza. possível que eles vão criar algo moderno que não vai ser testado por uma pressão de tal. E, por exemplo, nos Estados Unidos tem furacão, essas coisas, lá é madeira, né? Na concepção assim do leigo, você pensa o quê? Pô, não, uma estrutura de cimento com tijolo é muito mais forte que uma estrutura de madeira, mas pô, a estrutura de madeira lá é própria para poder segurar E furacão. tem algumas vantagens. Ela é mais leve e o peso é mais distribuído. Então, por exemplo, como é que você faz a fundação de uma casa hoje? Fala pra mim, como é que é? Não, Um prefiro que terreno você bom, fale. Eu tô fora dessa parada. Eu Você não entendo vai, nada disso. Meu você negócio é vai, esquadria. né? Fazer o teu gabarito lá e Sim. tal, bonitinho, marcar as sapatas, né? Uma fundação direta. Marca a sapata, cava, aí tu faz lá a armação da sapata, cavou, colocou a sapata, coluna e tal. Aí faz as vigas, né? As cintas de amarração e de baldrame para poder apoiar as paredes e tal. Depois sobe as colunas. Beleza. Como é que é a fundação da steel frame? Na maioria das vezes, é um radia. É simplesmente assim, você Radia. Radia. É como se fosse uma laje. Como se você fizesse a laje. Você prepara o terreno, compacta o terreno e tal, tudo bonitinho. Deixa ele nivelado direitinho. 2 malhas, uma em cima, uma embaixo. Não é malha positiva e negativa, porque não é essa a função de positivo e negativo. São as duas. Mas prepara ali, joga o concreto, 15 centímetros, 12, 15 centímetros de concreto. É a fundação da casa. E ali, Subiu 3 tudo. meses, uma casa pronta. Do zero. Se você for fazer uma casa assim, de uns 300, 400 metros quadrados, você vai levar aí uns 6 meses, 8 meses. 300 metros quadrados, a gente tá falando de algo muito grande, de né? secretário, 320 metros quadrados, a gente fez lá, eu achei um tempo bem razoável, bem legal. Mas secretário tem alguma pegada Foram dessa 15 já? Lá meses, não. Lá não. Lá, convencional. Alvenaria, Totalmente. tijolo. A gente levou 15 meses. 15 meses. Numa dessa, você... 8, 9 meses. O ganho de tempo, o ganho de paciência em relação a isso já é um ganho muito grande, né? Obra mais leve. Muito, muito... eu acho que só tem a somar, só tem a ganhar. Eu acho que também esse é o caminho.
Estamos caminhando, infelizmente, pro final do Mas nosso... já não dá nem para... Foi rápido. Eu falei para você, a gente começa, assunto. vai papeando, não tem jeito, a gente está caminhando para o final do nosso podcast. E aí eu queria ver eu vou te deixar um tema livre para você, o que você gostaria de abordar agora nesse finalzinho de programa, o que você gostaria de passar de informação, o que você acha que seja relevante, interessante para as pessoas que estão nos vendo, colocar isso para dentro, não só dela, mas para dentro da vida dela. Digamos que seria um momento motivacional, um momento de você poder realmente passar toda a tua experiência, todo o seu know-how para as pessoas que estão nos vendo e se identificar com a pessoa do Cássio Matos, que é um cara que veio de baixo, lutou e chegou num patamar de hoje fazer obras e reforma para grandes estrelas do Brasil. Então, eu vou te deixar esse tempo para você, meu amigo. Tá puxando um pouquinho a sardinha. Não tô puxando a sardinha, não tô. Mas, bom, assim, eu fico vendo, né, o pessoal, né, no Instagram, dica, eu coloco essa gavetinha, porque aí eu faço isso. Bom, pro profissional, o que eu posso falar pro profissional que tá escutando a gente procura fazer o seu melhor. Pode ser que não seja o suficiente, mas se você faz o seu melhor, não tem dor de consciência. Faça o melhor, não foi suficiente, tenha a consciência que tenha que melhorar e procure melhorar. Faça o melhor para você, que a consequência vai ser o melhor para o cliente. Trate as pessoas que trabalham com você com respeito. Que a parceria seja respeitada. Não faça nada que não queira que faça com você, que você não goste que faça com você. Porque você se queima. O nosso mercado é muito pequeno e a pessoa começa a se queimar. Daqui a pouco você não vai ter gente boa para querendo trabalhar com você. Então, faça o seu melhor e respeite o seu colega de trabalho. Respeite o trabalho do outro. Entenda a concorrência, mas entenda também que ele também tem conta para pagar. Que ele também precisa pagar as contas, colocar a comida em casa. Então, a gente não vai abraçar o mundo. Tem espaço para todo mundo. Troque experiência com seu colega, com seu concorrente. Isso ajuda os dois a crescer. Tá? E para o cliente, só tem uma. Contrata quem sabe. Vai trabalhar, ganhar dinheiro, curtir a vida e não se preocupa. Contrata quem sabe. Contratando quem sabe, vai ficar tranquilo que vai receber o que está pedindo, não, Cássio? Exatamente. Cássio, é o seguinte, cara, eu estou muito, muito feliz de ter recebido você aqui Não poderia ser outra pessoa no meu primeiro podcast do Mãos à Obra, além do tema realmente ser super interessante, trazer novidade, ser um cara que eu admiro pra caramba, é um cara que nos ajudou, principalmente a mim como pessoa, a crescer e enxergar o mercado com essa visão de que a gente fazendo melhor, a gente buscando melhor e criando uma atmosfera harmoniosa em nossa volta, a chance de dar errado é pequena. E eu lembro desde quando eu encontrei com você lá na Teixeira de Melo, quando eu trabalhava naquela outra empresa que eu nem empreendedor não era nada disso. E você falou, cara, vai nessa pegada, tenta sempre estar entregando um material bacana, um carro limpo, ferramentas boas, independente disso, e aguarda. Aguarda que vai vir. E hoje eu posso dizer para você, olhando nos teus olhos, que chegou o momento. Hoje a Sonora é referência e eu tenho certeza que você é o cara que faz parte dessa história e dessa receita aí. Você colocou um tempero especial, meu amigo. Obrigado. Não tinha Muito dúvida. Obrigado. Tá bom? Obrigado você pelo convite. Meus amigos, terminamos Mãos à Obra e fico esperando vocês no próximo episódio, que vai ser com o Alexandre Casasco e o Ronaldo Castro, da Perfil Alumínio. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Mais uma vez eu peço a ajuda de vocês para poder curtir, compartilhar e se inscrever. E tamo junto e vamos seguir em frente. Mãos à obra.